Prezados alunos, hoje nós vamos trabalhar a restrição orçamentária. A restrição orçamentária é um dos dois pilares da análise básica sobre a teoria do consumidor na microeconomia. E a restrição orçamentária nada mais é do que o quê? Uma cesta de bens. Então, vamos lá, né? O que as famílias consomem ao longo do tempo? Elas consomem produtos. Então, o preço pago pelo produto 1 vezes a quantidade consumida em determinado período de tempo desse produto, mais o preço pago pelo produto 2 vezes a quantidade consumida do produto 2, mais o preço do produto 3 vezes a quantidade do produto 3, mais até alcançarmos os N produtos consumidos pela família ao longo do tempo. Então, esse aqui é o comportamento do que foi consumido, as quantidades aos seus respectivos preços, sendo que existe um limitador, né? No máximo, as famílias podem consumir toda a sua renda, mas também elas podem consumir os produtos abaixo do que a sua renda possibilita. Essa aqui é a restrição orçamentária. A gente poderia trabalhar ela na forma mais genérica, utilizando o somatório. O somatório do produto I igual a 1 até N. E como que eu vou fazer esse somatório? Exatamente a multiplicação de preço vezes quantidades. Preço vezes quantidade. E eu vou variar o I. Então, eu coloco aqui PI, QI. Então, o somatório de PI e QI tem que ser menor ou igual a renda, certo? Para facilitar a nossa análise, né, a gente vai supor apenas dois produtos, ok? Eu vou trabalhar com P1, Q1 mais P2, Q2 menor ou igual a renda. Uma inequação supondo que minha cesta de dois bens. Qual é o objetivo aqui? O objetivo é eu poder trabalhar graficamente também para visualizar o efeito da restrição orçamentária em termos de possibilidades de consumo para o consumidor, para uma família, certo? E também eu vou reduzir, em vez de trabalhar menor ou igual, que seria todo o meu conjunto orçamentário, certo? Eu vou trabalhar com a fronteira. Eu vou supor inicialmente e analisar a repercussão disso, o consumidor gastando toda a sua renda. Eu vou trabalhar com a igualdade da restrição orçamentária para dois bens. Então vai ficar P1, Q1 mais P2, Q2, eu vou usar a igualdade. Depois nós retornamos para a parte que é menor que a renda, ok? Bom, o que a gente pode analisar, gastando toda a renda, graficamente essa restrição orçamentária aqui? A gente pode pegar e no lugar do que a gente conhece como eixo X nos gráficos e o eixo Y, trabalhar respectivamente Q1 e Q2. Então eu vou supor que o Q1 é o nosso eixo X no gráfico e que o Q2 é o nosso eixo Y, ok? Aqui está a origem. E eu quero ver como que essa função aqui, que eu estou gastando todo o meu bem, dessa nossa restrição orçamentária, implica, ao gastar toda a minha renda, como que ela aparece aqui no gráfico. Como o Q2 está fazendo papel de Y e o Q1 está fazendo papel de X, eu vou pegar o Q2 e deixar no lugar do Y, ok? Vamos isolar o Q2 fazendo papel de Y, certo? Então vai ficar assim. P2 vezes Q2 é igual a renda menos P1, Q1. Eu estou tentando isolar o Q2. Então, P1, Q1 que está positivo passa para o outro lado, fica R menos P1, Q1. Para isolar o Q2, é só o P2 passar para o outro lado dividindo. Vai ficar Q2 é igual a R menos P1 vezes Q1 sobre P2. Tá? E eu vou explicitar em cada termo P2, eu não vou deixar como denominador comum, ok? Porque eu tenho um objetivo a ser alcançado aqui para mostrar para vocês. R sobre P2 menos P1 sobre P2 vezes Q1. Tá vendo? O P2 está dividindo o R e o P2 está dividindo o P1, Q1. Tá aqui, não mudei nada. Eu só explicitei, deixei o P2 embaixo de cada termo. Bom, o que acontece aqui? Lembra que meu objetivo aqui ao trabalhar com dois bens, trabalhar com um gráfico de dois eixos, o Q2 está fazendo papel de Y e o Q1 de X. E eu não queria adiantar, mas essa forma funcional aqui nada mais é do que o quê? Alguns já devem ter reparado. Se o Q2 está fazendo papel de Y
e o Q1 está fazendo papel de X, na forma como a gente conhece, X e Y, né, na análise gráfica, esse termo aqui o que é? É a minha renda, que é um valor, sobre o preço do bem 2, que é um valor, são constantes. Constante sobre constante dá uma constante. Se a gente chamar esse termo aqui de A minúsculo, eu tenho um menos ali no segundo termo, do lado direito, né? P1 sobre P2, preço sobre preço é um número, é uma outra constante. Vou chamar de B. O que apareceu aqui para nós da restrição orçamentária para 2 bens, gastando toda a nossa renda? Apareceu algo que você já conhece. A equação da reta com inclinação negativa. Então a gente acabou de descobrir algo bem importante, que a nossa restrição orçamentária nada mais é, está aqui ela é a reta orçamentária. Então, se ela é uma reta, eu posso colocar essa reta aqui no gráfico para ver quais são as possibilidades de consumo deste consumidor, em que são as combinações em que eu consumo o bem 1 e bem 2, sempre gastando toda a minha renda, ou seja, eu estou exatamente em cima da reta. Então é bem fácil de ver isso a partir daqui. Ó. Como é que a gente encontra uma reta num gráfico? A gente pode zerar a quantidade do bem 1, que está fazendo papel de X, e ver quanto que eu consumo do bem 2, não é isso? Vamos voltar aqui. Ó. Se eu zerar a quantidade do bem 1, Q1, consumo zero. Esse termo aqui vai para zero e sobra Q2 igual a R sobre P2. E faz todo sentido, não é verdade? Se eu não consumo nada do bem 1, eu consumo zero, eu vou pegar, já que eu estou na igualdade, né? Eu vou pegar toda a minha renda, dividir pelo preço do bem 2 e dar a quantidade que eu consumo do bem 1. Eu vou marcar esse ponto no gráfico, ok? A outra situação, eu posso pegar, não consumir nada do bem 2. Se eu pegar toda a minha renda e só consumir o bem 1, é R sobre o preço do bem 1. Vocês podem fazer isso aqui também. Ó. Eu não vou consumir nada do bem 2, zero. Esse termo passa para cá, vai ficar P1 sobre P2 vezes Q1 igual a R sobre P2. E aí, eu rearranjando os termos, vai sobrar R sobre P1, a quantidade do bem 1. Que eu vou marcar aqui, ó. Eu não consumo nada do bem 2, estou consumindo zero. E quanto que eu consumo do bem 1? R sobre P1. Como nós temos aqui uma reta, quantos pontos eu tenho que marcar no gráfico para encontrar uma reta, para poder traçar a reta? 2, eu já fiz isso, exatamente no extremo das quantidades positivas do bem 1 e do bem 2. Eu uno esses pontos, e o que a gente encontra aqui? A gente encontra a reta orçamentária, certo? E ela representa todas as combinações em que nós estamos gastando toda a minha renda. Ó. Todas as combinações das quantidades consumidas, dados os preços dos produtos, e que eu gasto toda a minha renda. Para eu ter agora, analisar rapidamente, de forma bem simples, tá? E o menor? Aqui são as combinações em que eu gasto toda a minha renda. E as combinações em que sobra a renda? É exatamente a área toda desse triângulo retângulo abaixo da reta orçamentária. Então, o consumidor pode consumir neste ponto, do bem 1 e do bem 2? Pode. E eu sei que aqui vai sobrar renda, eu não estou gastando toda a minha renda. Ele pode consumir aqui? Pode. Se eu estou em cima da reta, é uma combinação do bem 1 e do bem 2 consumido, em que eu estou gastando toda a minha renda. Os extremos a gente já viu, aqui eu só consumo o bem 1, toda a minha renda dividida pelo preço do bem 1, aqui eu só consumo o bem 2, toda a minha renda dividida pelo preço do bem 2, certo? Bom, o que nós vamos fazer agora é a chamada estática comparativa. O que envolve a estática comparativa? Estática comparativa. A repercussão de alterações em uma das variáveis aí, as variáveis que podem ser alteradas é o preço do bem 1, o preço do bem 2 e a renda, ok? Eu quero ver a repercussão de alterações, a família chega no mês seguinte e teve uma mudança no preço do bem 1. Ok? E eu quero ver a repercussão disso. Para isso, a gente vai ver a repercussão cheia, né? Total. A gente vai pegar e fazer ceteris paribus. O que é ceteris paribus?
eu vou modificar, vai haver uma modificação em uma dessas variáveis e tudo mais permanece constante, ok? Bom, então vamos lá. E eu vou usar um ponto de partida. Eu tenho aqui a reta orçamentária, a gente sabe que aqui é R sobre P1, quantidade do bem 1, aqui é a quantidade do bem 2, aqui eu tenho R sobre P2. E uma coisa importante também que eu não disse, né, que a gente pode ver, vou botar aqui a reta orçamentária de novo, ok? Q2 é igual a R sobre P1, que nós encontramos, menos P1 sobre P2, vezes Q1. Esse aqui é a constante da equação da reta, né? E esse termo aqui, ó, é a inclinação. Quanto eu vou trocar do bem 1 para mais do bem 2, dado que eu continuo gastando a minha renda, o coeficiente angular, né? Que é a inclinação dessa reta orçamentária aqui, que é P1 sobre P2. Eu trabalho em módulo, que eu já sei que ela tem inclinação negativa, eu só estou capturando a taxa que eu vou trocar um bem pelo outro, ok? Bom, então o que a gente vai fazer é o quê? Situação A situação 1. Vamos supor que o preço do bem 1 aumentou após uma fotografia inicial de como é que está esse conjunto orçamentário. Bom, se o preço do bem 1 aumentou, ceteris paribus, obviamente a intuição, né, a parte lógica diz o quê? O preço do bem 1 aumentou, ceteris paribus significa que o meu conjunto orçamentário vai diminuir, não é isso? Então, eu vou fazer a situação, ó. O P1 é o preço inicial, eu tenho um P1 novo que aumentou, eu vou chamar de P1', ele é maior do que o P1. Então, esse ponto aqui, que é toda a minha renda sobre o preço do bem 1 inicial, a mesma renda sobre o preço do bem 1 maior vai implicar que este ponto no gráfico fique à direita ou à esquerda de R sobre P1. O R sobre P1' vai ficar à esquerda, porque o denominador ficou maior, a mesma renda sobre um denominador maior, que é o P1', em relação ao P1, implica quantidade consumida menor. Note que só mudou o preço do bem 1, então esse ponto aqui é a renda sobre o preço do bem 2, ele continua o mesmo, a reta vai continuar saindo daqui. E quando eu uno o R sobre P1' com a reta orçamentária sobre P2, que não modificou, com a renda sobre P2 que não modificou, a gente tem o novo conjunto orçamentário, que é a área desse triângulo aqui. Então, todo esse outro triângulo aqui não pertence mais ao consumidor. Foi possibilidades de consumo do bem 1 e do bem 2 que foram perdidas, certo? Ou seja, quando o preço do bem 1, nesse caso, aumentou ceteris paribus, implicou uma perda para o consumidor de poder aquisitivo. Certo? A área foi menor. Note que a inclinação também se modificou. A inclinação inicial da reta orçamentária inicial é P1 sobre P2. Como o P1 se modificou, o numerador aqui vai ficar maior, o P2 continua o mesmo, vai implicar numa reta orçamentária nova, mas em pé em relação à anterior, que é um pouco mais deitado. A inclinação da reta orçamentária se modificou e o conjunto orçamentário também se modificou, houve perda do conjunto orçamentário. Vamos fazer agora uma segunda situação. Vamos supor que ocorra agora uma diminuição, situação 2, ocorra uma diminuição da renda, dada uma situação inicial, certo? Ceteris paribus. Eu vou traçar o gráfico. Aqui é o bem 1, aqui é a quantidade do bem 2. Vamos supor, essa aqui é a reta orçamentária inicial deste consumidor. Aqui eu sei que é R sobre P1, aqui eu sei que é R sobre P2. A inclinação é P1 sobre P2. Eu vou deixar ela aqui fora, aqui mais afastada para não atrapalhar nos nossos desenhos, certo? E agora eu vou ter uma diminuição da renda ceteris paribus. O meu conjunto orçamentário é todo esse triângulo retângulo inicial. Uma diminuição da renda ceteris paribus, a gente vai analisar a repercussão na reta orçamentária. E no gráfico fica bem simples de analisar. Olhem aqui, ó. Como esse extremo da reta orçamentária é R sobre P1, uma diminuição da renda, eu tenho um R' menor do que esse R aqui inicial.
O que vai acontecer? Eu vou poder, esse ponto aqui, R' sobre P1, vai ficar à direita ou à esquerda de R sobre P1? Como a renda diminuiu, ele vai ficar à esquerda. E o R sobre P2, que tem renda também, vai ficar à direita ou à esquerda? Também à esquerda. R' sobre P2. E eu posso traçar a nova reta orçamentária. Só que agora eu tenho que ter um cuidado. Qual é o cuidado? Olhem para a inclinação. A inclinação é a razão de preços, P1 sobre P2. Não há renda aqui. A variável renda não aparece na inclinação. Então, a inclinação da reta orçamentária original para a nova, dado que a renda diminuiu, implica que característica que vai ter comum entre a reta orçamentária a original com a nova. Ela vai ter que manter a mesma inclinação. Duas retas colocadas no mesmo gráfico que mantêm a mesma inclinação, elas têm uma característica em comum. Elas são o quê? Inclinações iguais. Duas retas implica em que elas serem paralelas. Então, essa reta aqui, ela é paralela em relação à reta anterior. E o meu conjunto orçamentário, em termos de gastatura da minha renda, ele vai passar dessa reta para essa. E tudo que ficar entre a origem e a nova reta orçamentária é o meu novo conjunto orçamentário, que nesse caso aqui também apresenta o que? Uma perda. Esse trapézio aqui, formado pela distância entre as duas retas orçamentárias e até os eixos, significa o quanto esse consumidor perdeu de possibilidades de consumo dos dois bens, dado que a renda diminuiu. Então eu mostro aqui também uma perda de poder aquisitivo. E esse era o nosso objetivo nessa videoaula, que era mostrar como que a restrição orçamentária afeta as possibilidades de consumo dos consumidores, ok? Abraço.